Hello, hello! Então vamos lá, o próximo capítulo dos ensinamentos dos grandes gurus do mundo corporativo aplicados à carreira dos Beatles. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento ou o convívio com o público. Todos esses gurus falam muito que é importante você ter um engajamento com o seu público, se colocar no lugar dele, entender o que ele quer, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, o respeito com o público. Então o primeiro deles é o seguinte, os Beatles tinham um carinho realmente muito grande, um respeito pelo público muito forte. Então um primeiro exemplo é a forma como eles agradeciam durante o show. Então toda a música, eles acabavam a música, eles se curvavam de maneira extremamente simultânea, bem ensaiados, e agradeciam o público com uma ação muito respeitosa. Bem legal isso aí. Um outro exemplo é a linguagem, como eles usavam a linguagem com o público. Então, o interessante disso eles queriam, o inglês, ele acaba sendo uma pessoa bastante formal, né? Então, a little piece of paper. Então eles têm toda uma maneira formal de falar e que eles achavam que talvez não soasse legal com o público, eles preferiam falar de uma maneira mais, digamos, americanizada. Então eles usavam muito a pronúncia, de vez em quando escapava, mas eles usavam muito a pronúncia americana. Um exemplo legal disso é que quando eles compuseram o She Loves You, ficaram super animados, e o pai do Paul McCartney era músico, tocava vários instrumentos também, e ele foi mostrar pro pai. Pai, o que você acha dessa música? Cantou She Loves You, yeah, yeah, yeah. Legal, quando acabou, e aí pai, o que você achou? E o pai falou, olha, muito boa, mas eu trocaria, em vez de She Loves You, yeah, 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 por que vocês não fazem She loves you, yes, yes, yes? Tinha uma coisa interessante que o Steve Jobs falava, que ele falava o seguinte, que o público não sabe exatamente o que ele quer. E faz sentido, né? Então o que você tem que proporcionar. É importante que você entenda o público para você poder criar um produto ou um serviço que seja uma necessidade para eles. Ele falava muito do iPhone em relação a isso. Quando ele criou o iPhone, ele falou, ninguém estava imaginando querer o iPhone. Você vai escutar o público, você quer o iPhone, mas nem sabe o que é. Né? Mas ele sabia que um produto que tivesse todas as funcionalidades na palma da mão seria muito interessante. Fazendo a analogia dos Beatles, é a mesma coisa. Né? Não dava por o que vocês querem que a gente faça. Tem alguém aí querendo, ou o público falando, eu tô sentindo falta de um Strawberry Fields, tô sentindo falta de um Sgt. Peppers. Não tem. Mas ele tinha que entender o público para poder lançar o produto ou a música no caso. Um outro exemplo interessante de respeito ao público está na gravação dos discos. Então, no começo da carreira, era comum que você fizesse chamado compacto na época, era o que se denominava um compacto simples, com 2 músicas, ou um compacto duplo, com 4 músicas, você lançava, e isso dando certo, essas músicas fazendo sucesso, isso era incluído num LP, num disco grande. Os Beatles não gostavam disso. Então o que eles faziam? Eles gravavam o compacto, e esse compacto era compacto. Então, por exemplo, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Strawberry Fields, Penny Lane, não saíam nos discos da época, nos LPs da época. Depois fizeram coletâneas, etc. Então eles achavam que isso não era legal, o público pagar 2 vezes pela mesma música. Mais pra frente, mais no final da carreira, eles acabaram, até pela pressão de ter discos cada vez mais rápido, mais discos no ano, então eles faziam um pouco diferente. Eles faziam o LP e aí eles extraíam do LP algumas músicas que eles entendiam que iam ter um apelo maior, que é para quem quisesse comprar só aquelas músicas. Tá aí mais uma dica de respeito ao público.